Boa noite, queridos amigos, companheiros de jornada que nos escutam, nos acompanham através do Facebook da Sociedade Espírita Dr. Antônio Vitor Mena Barreto. Nosso agradecimento a você que já está aí do outro lado, nos acompanhando, que já está aí do outro lado compartilhando este vídeo ao vivo, compartilhando e curtindo a página do nosso Facebook. Nós gostaríamos de agradecer a você que está aí conosco, a você que está nos acompanhando e principalmente aos companheiros que estão nos assistindo e compartilhando essa nossa live. Nós estamos desde a semana passada, desde a última sexta-feira, neste modus operandi diferente. Nós estamos fazendo transmissões de palestra através do Facebook, unindo a tecnologia à situação em que nós vivenciamos hoje. Sabemos que estamos com um caso de pandemia do coronavírus no mundo todo e estamos em isolamento social. Por este motivo, nós adotamos, então, esta modalidade de palestras ao vivo através do Facebook, para que não façamos acúmulo de pessoas dentro das nossas sociedades espíritas, dos templos religiosos. Embora nós já tenhamos uma medida adotada por alguns cultos religiosos de retornar às atividades,
nós devemos ter muita cautela neste momento para que possamos enviar a mensagem de Cristo, a mensagem do Espiritismo, mesmo que ela seja através da internet, não necessitando que nós estejamos no mesmo lugar fisicamente, uma vez que sabemos que nós emanamos energia e bom pensamento. Então, eu me apresento neste momento, eu sou o Lucas Amorim, responsável pela área de comunicação desta sociedade. Na semana passada tivemos a presença da Mariângela, nossa presidente, que abriu, então, as sessões de vídeo nesta página do Facebook. Nós vamos todas as sextas-feiras, às 20 horas, ter, então, alguém aqui conversando com você para que você possa receber a mensagem do Espiritismo, para que você tenha uma reflexão na sua casa e, principalmente, para que você possa se animar um pouquinho, né, neste momento que nós sabemos que é bem difícil da nossa quarentena. Por vezes um tanto cheia de tédio, de tristeza, de depressão, né? Há um momento de ansiedade pela incerteza do futuro. Então nós queremos levar até você um pouco de tranquilidade, um pouco de serenidade. Tomara que a gente possa representar, né, assim, os companheiros que aqui semanalmente vêm conversar conosco. Para que a gente possa iniciar, então, este momento, eu gostaria de ler uma mensagem e depois fazer uma oração, para que a gente consiga, então, já chegar mais perto dos espíritos amigos que estão conosco com certeza e estarão também no seu lar. Eu escolhi aqui o livro Confia e Segue, de autoria de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, pelo Espírito de Emmanuel. É um livro belíssimo, né, que tem uma capa ainda mais bela, que fala sobre a Estrada de Emaús, que é uma passagem também muito bonita. E neste livro Confia e Segue, nós vamos ler o capítulo número 5, que é um livro de pequenas mensagens, para que a gente possa iniciar desde já a nossa concentração. Então, vamos acompanhando para que a gente consiga tranquilizar a nossa mente. O capítulo 5 se chama Nos Momentos Graves. Diante de alguma desilusão que te impulsione a perder o incentivo para o trabalho, diante da incerteza que te visite, apontando-te as tentações e os riscos que te ameacem, diante de mudanças imprevistas que te obriguem a pensar e deliberar se a escora de afetos com os quais já não contas, diante da crítica destrutiva que te induza a desistir de cooperar na oficina do bem, diante de seres queridos que te deixem a só, sem comiseração por tua sede e necessidade da companhia, diante de palavras impensadas, partidas de pessoas estimáveis que te façam mergulhar no poço da amargura, e diante do corpo doente e abatido que te lance o pensamento no deserto da tristeza e da insegurança, quando a morte de te reduzir ao silêncio a voz daqueles que te fazem queridos, quando qualquer sofrimento te abale os recessos da própria alma, entrega-te à fé, refugia-te em Deus, pensa em Deus, confia em Deus e espera por Deus, porque acima de todos as tempestades e quedas, tribulações e desenganos, Deus te sustentará. Então eu vou convidar os amigos agora para uma oração, a fim de que a gente possa, então, assimilar ainda mais essa mensagem. Aqueles amigos que desejarem cerrar os olhos físicos podem assim fazer, para receber com mais tranquilidade, com mais concentração, os bons fluidos, os bálsamos que a espiritualidade do mais alto nos envia, e através deste momento, receber também o abraço carinhoso da espiritualidade amiga que já nos envolve. Queremos neste momento, Jesus, lembrar da tua figura amiga,
lembrar da tua figura de extrema paciência, de extremo amor, para principalmente te pedir perdão pelos momentos em que desistimos de estar contigo. Sabemos, mestre amigo, que nas oportunidades mais difíceis, nas crises mais severas, é quando tu retornas a cada lar para que possa tranquilizar os corações e as mentes. E nós, infelizmente, Jesus, esquecemos da tua presença conosco. Por vezes até mesmo duvidamos e esperamos que tu possas regressar. Então, Jesus amigo, nós queremos neste momento não só te pedir perdão, mas também queremos, Jesus, te agradecer. Dizer obrigado pela oportunidade bendita de caminhar do teu lado. Que tu possas ceiar conosco nesta noite como fazia há 2000 anos. Para que o nosso coração não mais seja tão aflito e para que nós possamos caminhar mais tranquilamente. Que hoje possamos, Jesus, ter um pouco mais da tua lição dentro de nós, do nosso espírito imortal principalmente, para que consigamos acalmar os ânimos, a ansiedade e a tristeza que nos invade o lar. Que a família hoje esteja reunida, não só física, mas principalmente espiritual. Grato, mestre, por tudo e que assim seja. Queridos amigos, então, nos cabe neste momento uma reflexão para que nós possamos, nesta noite de sexta-feira, pensarmos um pouco acerca do momento em que cruzamos. Nós estamos, e como já estamos acompanhando, todos os dias e semanas, verificando, aprendendo, um tanto mais com esta situação que está posta do coronavírus. Várias teorias surgem acerca do que pode ter ocasionado e quais os ensinamentos que nós precisamos tirar sobre o isolamento social. Se questionarmos, talvez, alguns companheiros jovens há mais tempo, experientes há mais tempo, ou reencarnados há mais tempo nesta terra, eles dirão com toda certeza que jamais viram algo semelhante, que jamais viram algo nem parecido em toda a história. Que esta questão do isolamento, que é a questão do fechamento do comércio e de isolamento até mesmo das próprias famílias, jamais houvera ocorrido. E aí começam a pulular, a aparecer pelas redes sociais em principal, diversas mensagens, diversas teorias, algumas até mesmo catastróficas, nos mostrando que talvez Nostradamus, aquele a quem muito colocamos previsões acerca da humanidade, começam a chegar para todos nós. Algumas até um tanto apocalípticas e que nos fazem, muitas vezes, ficar ainda mais incertos do futuro do que já estamos. A nós que buscamos a espiritualização, não só o espiritismo, mas todos aqueles que buscam a espiritualidade, cabe, muitas vezes, tentar responder, quando questionados, acerca dos motivos desta pandemia. E muitas vezes, de forma equivocada, acreditamos que somos os donos da razão e chutamos qualquer teoria, qualquer coisa, para que, através, muitas vezes, de nomes de espíritos notáveis,
tentamos fazer uma explicação que não nos cabe acerca do motivo que nos leva ao Covid-19. Nós não temos nenhuma certeza dos motivos, nós não compreendemos o porquê. Talvez algum dia nós saibamos, talvez quando regressarmos à pátria espiritual, talvez jamais saibamos, mas sintamos as diferenças que podem ocorrer. A questão muitas vezes, meus amigos, que se faz é que nós observamos que estamos cercados de informação e desinformação. O que nos faz pensar muito nesses dias sobre o motivo e principalmente o modo em que nós encaramos o que hoje cruzamos. Para isso, eu gostaria de lembrar junto a vocês de uma pequena história que é contada por Humberto de Campos, que adota o codinome de Irmão X, para contar as suas histórias através de Chico Xavier e nos encher de ensinamentos. Há um dos seus livros, chamado Cartas e Crônicas, que no capítulo 2, ele nos traz uma história muito bonita. Ele nos traz uma história de rara beleza e que pode ser utilizada para ser contada para crianças, jovens e adultos. Permita que eu conte esta história com um pouco da minha emoção, mas seguindo a mensagem, a reflexão dada por Humberto de Campos. Conta-nos então, irmão X, que havia numa região da Ásia Menor uma cidade que era destacada principalmente pelo verde que se tinha. Todas as pessoas que por lá passavam, os viajantes, a população que lá morava, e todos os visitantes ou comerciantes que lá passavam, sempre destacavam a mesma coisa naquela pequena cidade. De que o verde, de que a floresta, de que a mata nativa era de grande destaque e beleza. Os companheiros que lá moravam tinham algumas profissões muito comuns. A primeira, a pescaria, a qual precisavam comer e abastecer as pessoas. Então a pescaria era algo muito comum. Naquele tempo também havia aqueles homens que se dedicavam ao tratamento da madeira. Talvez não chamassem hoje, como hoje, marceneiros, mas eram companheiros, lenhadores, que se dedicavam a moldar as madeiras daquelas grandes árvores para que pudessem fazer mil e uma coisas. E naquela região haviam 3 árvores que se destacavam em meio a toda aquela área verde de muitos hectares. Aquelas 3 árvores eram extremamente cobiçadas por todos os viajantes que por ali passavam. Porque jamais havia se visto 3 árvores tão bonitas em toda aquela região. Notava-se que as 3 árvores ganhavam um destaque principalmente pelo tamanho. Eram altas, grandes, tinham com certeza um tronco que pudesse se abraçar de 5 a 10 pessoas.
árvores enormes. Era o sonho de muitos daqueles companheiros utilizar daquela madeira para que se pudesse, então, fazer o que bem entender. Mas a população cuidava com muito zelo e muito carinho daquelas 3 árvores que estavam bem colocadas ao centro daquela floresta. E o mais interessante é que aquelas 3 árvores estavam postas uma ao lado da outra, como se tivessem sido enfileiradas pela natureza. Mal sabiam aqueles companheiros que as 3 árvores, elas conversavam. Mal sabiam que elas tinham longos e longos papos, assim como nós temos com amigos muito queridos. E as 3 árvores falavam. Obviamente que nós não entendemos o que os animais falam pelos sons que emitem, mas conversam entre si. Por que então a natureza não poderia também conversar? E naquela época assim ocorria. As árvores conversavam, os homens obviamente não entendiam. E as 3, postadas uma ao lado da outra, para não morrer de tédio, conversavam. Mais ou menos como nós estamos fazendo hoje no nosso isolamento social. Conversando muitas vezes com aqueles que há muito tempo nós não conversávamos em casa. E as 3, naqueles longos e longos papos, já passavam da época de juventude e estavam entrando na fase adulta, começavam a planejar o seu futuro. Natural. Quando se alcança uma idade de juventude, começa-se a pensar naquilo que vem adiante, no futuro adulto que está para chegar. E as 3 assim faziam. Conversavam longamente. Elas tinham muitos e muitos anos, então tinham visto muitas e muitas coisas acontecerem naquela região e principalmente naquela floresta. Então, por esse motivo, elas contavam muitas histórias. As demais árvores ao entorno adoravam ouvir as histórias, porque eram todas mais jovenzinhas. E elas contavam longas e longas histórias. Mas ciente de que chegaria um momento em que elas não mais estariam ali. De que um dia elas seriam derrubadas para servir para alguém, para servir para algum fim, elas começavam a imaginar: como será o nosso futuro? Como será que nós vamos ser tratadas? Como será que vai ser utilizada a nossa madeira? Este era o questionamento. A árvore bem da esquerda pensava e dizia para as demais amigas: sabe, eu acho que eu tenho um desejo. Eu tenho um desejo de que quando eu for retirada deste solo, eu me transforme num trono. Porque eu já começo a imaginar e posso até perceber que eu vou sustentar no meu trono um rei, e um rei muito poderoso. Eu desejo que Deus me proporcione essa oportunidade. Eu já começo a ver a minha madeira sendo tratada pelas mãos mais hábeis deste reinado. E eu virarei um trono grande para que o rei possa repousar nos momentos de cansaço. Imaginem só. Ele vai passar um dia muito cansativo, de grandes afazeres, e ele vai repousar e relaxar na minha madeira. E eu serei muito grata, porque estarei perto de um rei muito rico.
A árvore do meio ouvia a companheira falar e pensava: eu também acho que tem um desejo. Eu, pensando agora, acho que gostaria de ser uma carruagem. Se minha madeira fosse utilizada para transformar-me em uma carruagem, eu seria muito grata. Eu ficaria muito feliz. Eu agradeceria a Deus todos os dias. E eu já estou até imaginando. Quando o rei levantar da tua madeira do teu trono, ele vai sair pelo castelo e eu estarei postada, esperando com lindos cavalos brancos à minha frente, com minhas rodas majestosas, muito bem feitas, para que o rei adentre a carruagem, mas não só para que eu possa levá-lo aqui e ali, mas principalmente para que eu possa levar também a sua riqueza. Ele vai sentar junto com suas sacas de ouro, e eu serei muito grata, porque assim poderei auxiliar. A terceira árvore, a árvore bem da direita, ouvia o pedido das amigas e dizia: pois olha, eu acho que eu também tenho um desejo. E talvez o desejo seja parecido com o de vocês. Mas eu não gostaria de ser nem trono, nem carruagem. Eu gostaria de ser uma torre. Uma torre? Sim. Eu gostaria de ser uma torre para que a minha madeira pudesse sustentar em cima de uma grande montanha, aquele local onde o rei subiria todos os dias para olhar para o seu reinado, para observar a sua riqueza e a vida em sociedade rodando. Por vezes ele estaria um tanto entediado, e ele poderia subir aqui na torre e observar tudo que lhe é seu. Ah, eu ficaria tão feliz. Eu ficaria feliz porque eu poderia ser útil para o rei. As três terminavam a conversa, terminavam os seus desejos, e anoitecia e dormiam. Ao amanhecer, notavam que havia uma movimentação diferente naquela floresta. Alguns homens carregados com materiais, machados, correntes, estavam agora se aproximando das três árvores tão cobiçadas. Parecia que era chegado o momento. Parecia que havia chegado o dia em que as três companheiras dariam adeus às demais para que Deus pudesse atender os seus pedidos. As árvores outras mais jovens se despediam das amigas e os homens começavam então a retirá-las pela base para que elas deitassem ao solo e fossem carregadas. Entre si, as três também se despediam, para que elas pudessem, então, seguir adiante nos seus objetivos. As três agora já estavam tombadas e eram carregadas pelos homens para cada uma cidade. Aquela primeira árvore que havia feito um pedido para Deus de que pudesse ser um trono, começava a notar que quando aqueles homens começavam a lidar na sua madeira, começavam a mexer e polir, começavam a dar forma, ela não estava virando um trono. E ela começava a entristecer. Meu Deus, mas do que estão me transformando? Se eu não estou virando um trono, afinal de contas, eu vou ser utilizada para quê?
E aos poucos aqueles homens iam lidando naquela madeira, e quando ela menos espera, ela é transformada num coxo. Num coxo, e ela se desespera. Um homem da região que criava animais havia comprado a sua madeira para que ela virasse um coxo, para alimentar os animais que estavam se aglomerando. E agora derramavam em cima dela comida, lavagem, restos, para que os cavalos, para que os burricos, para que as ovelhas viessem comer. Aquele homem diariamente derramava comida de sobra. E aquela árvore chorava compulsoriamente. Porque não era o seu desejo virar um coxo. Ela estava alimentando animais. E ela tanto queria repousar um grande rei. E ela olhava para cima e dizia: meu Deus, por quê? Por que eu mereço isso? Por que, meu Deus? E chorava, desesperada. A segunda árvore, aquela árvore que desejava virar uma carruagem para levar o grande rei, também notava que quando aqueles homens numa outra cidade próxima mexiam na sua madeira e começavam a dar-lhe forma, ela não estava virando uma carruagem. Ela não tinha grandes rodas. Ela não iria levar ouro. Ela havia sido comprada por um pescador. E agora ela estava virando um barco para que pudesse jogar as redes para a pesca. E ela se desesperava e chorava e dizia: meu Deus, por quê? Por que eu preciso passar por isso, meu Deus? Eu só queria ser uma carruagem, eu só queria levar o grande rei. E eu estou aqui agora nesta água, com estes pescadores rudes, infelizes, que jogam as redes e puxam os peixes. E esse futuro ninguém merece. Ela chorava e se desesperava. A terceira árvore, aquela que havia pedido para virar uma torre, também notava que não estava sendo moldada a fim de ser colocada no alto de uma montanha. Na verdade, a sua madeira estava sendo deformada para que ela pudesse virar um cárcere provisório para os malfeitores daquela época. Ela havia virado uma prisão de madeira. As suas toras haviam feito de si uma cadeia. E aqueles homens malfeitores que eram colocados para dentro, a fim de serem julgados posteriormente, ali permaneciam enquanto ela chorava e se desesperava e dizia: meu Deus, por quê? Eu tanto quis ser uma torre, mas agora eu virei uma cadeia, uma jaula para malfeitores. O que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso, meu Deus? Como eu sou infeliz. E chorava. As 3 árvores haviam adentrado em desespero total. Porque não viam o futuro. Porque não conseguiam enxergar nada mais. Além de alimentar animais, de ser transporte para a pesca e de aprisionar homens criminosos da sociedade. Os anos passaram.
Os anos foram ficando para trás e aquelas 3 árvores acabaram aceitando a condição em que estavam colocadas. Embora o início tenha sido de extrema dificuldade, embora os outros dias tenham sido de muito desespero, e a maioria deles de muito choro e de incerteza no futuro, agora, naquele momento, os anos passavam e elas já aguardavam que nada mais ocorresse de diferente. Mas um dia chegou. Um dia diferente de todos os outros chegou na humanidade. Para nós, numa noite estrelada, em que um homem atravessava a noite fria e a tarde quente, para levar na sua única condução um pequeno burrinho, uma mulher grávida, para que pudesse realizar o censo na sua cidade natal. E quando a noite fria chegava e anunciava uma madrugada de muito frio, e aquela mulher que estava quase a ganhar o bebê joga-se no meio de uma propriedade qualquer, a fim de ter um pouso para que consiga passar por aquela noite e que a criança não morra. Eles deitam na palha e aquela mulher entra em trabalho de parto. E a fim de que aquela criança não morra de frio, o homem pega a palha do chão e coloca dentro daquele coxo para que aquela criança, ao vir ao mundo, possa ali ser recolhida. Então a árvore que ali estava colocada, tristonha, porque havia virado um coxo de alimento de animais, observa serem colocada a palha por cima de si e observa que aquela criança majestosa nasce e é aquecida como uma manjedoura. E ela agora ela sente a energia daquele bebê. Ela sente como que se dentro de si houvesse algo diferente daquela lamúria, daquela tristeza. E aquele bebê recém-nascido que agora era colocado em cima da sua palha, do seu coxo, tinha uma energia que mostrava de que a vida nova estava chegando. E ela dizia: meu Deus, que criança é esta? Esses viajores que chegam de longe, que eu estou sendo utilizada, meu Deus, para que eu possa dar vida e que essa criança não morra. Então eu tenho uma utilidade. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Agora eu entendi. Agora eu compreendo o porquê eu virei um coxo. Se eu aqui não estivesse, essa criança morreria. Porque ela não teria onde repousar, onde deitar. Apenas a noite fria. E eu estou aqui, então obrigado, meu Deus. A segunda árvore, aquela que aos prantos ia para a água para buscar os peixes dos pescadores. Sentia numa tarde qualquer como a que hoje se fez, um homem dizer em voz doce e melodiosa: vamos voltar ao mar. Mas, Senhor,
Nós já estamos há uma semana tentando pegar peixes e nada dá. Vamos, Simão, retornar ao mar. E ele subia aquele barco e dizia: joguem as redes aqui. E jogavam. E recolhiam as redes cheias de peixe. E ele dizia: vem, Simão, vem, deixa as redes, porque agora eu quero que tu sejas comigo um pescador de homens. Abandona, Simão, as redes físicas, porque agora há algo que tu precisas fazer comigo. E ela observava aquela voz, aquele homem, cruzando e levando embora aquele homem, rude pescador. E ela dizia: meu Deus, muito obrigado. Obrigado porque agora eu compreendo, agora eu entendi. Eu entendi, Senhor, porque eu sou um barco. Entendi porque eu estou aqui. Entendi. Então, muito obrigado. A terceira árvore, aquela que gostaria de ser uma torre e havia virado uma prisão. Num dia, começou a ser desmontada. E ela aguardava, muito melancólica, pelo triste fim que viria. Notava que as suas madeiras estavam sendo agora fixas em formas de cruz. E que ela estava sendo levada para dentro do quartel Antônia, para ser colocada nos ombros de um homem magro, mas porém muito feliz, sangrando, porém muito em paz. E agora aquele homem arrastava com extrema dificuldade por entre as vielas para que possa chegar ao morro do Gólgota. E ela, enquanto ia acompanhando aquele homem, dizia: meu Deus, mas por que este homem sofre tanto? Por que será? O que será que ele fez para merecer tudo isso? Ele deve estar muito triste, ele deve estar muito raivoso. Porém, do alto do seu ombro, ela notava que, embora a face de Jesus fosse de sangue e suor, ele olhava para a multidão que tentava lhe acalmar, e no fim ele acalmava e serenava, dizendo: calma, confia e segue. E a árvore pensava: meu Deus, quem é este homem, meu Deus? Este homem que pacifica na dor. Quem é este homem que está agora acalmando os corações que lhe deveriam acalmar? Ela olhava para o alto e dizia: meu Deus, muito obrigado. Obrigado porque agora eu entendi. Agora eu compreendo o porquê tive que passar por tudo isso. Agora eu compreendo porque o meu pedido não fora atendido. Eu estou agora sendo testemunha da vida nova e levando este homem para a vida eterna. Ela era levantada no morro, o homem era pregado em meio a outros dois. E ela observava do alto, enquanto ele desculpava a todos e os amava embora morresse.
observava por fim, quando Dimas, colocado ao lado de Jesus, diz: Mestre, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E Jesus responde a Dimas: tu estarás comigo hoje no paraíso. E por fim, as 3 árvores, conta-nos irmão X, compreenderam, depois de longos anos de padecimento, os motivos que levaram a passar pela dor e pelo sofrimento, para que lá na frente elas pudessem receber aquilo que elas haviam realmente pedido, mas de uma forma muito mais proveitosa. Então, meus amigos, nesta noite de sexta-feira, que já está quase encerrando o nosso mês de março, nós utilizamos esta passagem chamada As 3 Orações de Irmão X, para que nós possamos exemplificar o momento em que vivemos. Nós vivemos um momento muito parecido com este momento que viveu as 3 árvores. Cada um de nós tem um desejo. Cada um de nós tem um desejo de futuro, tem uma visão para frente. Cada um de nós tem uma vontade. Cada um de nós começa a planejar de que forma e como caminharemos. As 3 árvores também. Mas quando nós deixamos para trás 2019, aquele ano que parecia que não iria acabar, já com desejo de que 2020 chegasse e que nós não precisássemos viver as amarguras do ano que passou, nós recebemos na porta de entrada do ano a visita de um vírus devastador, que nos faz mudar os planos, ter incerteza do futuro, entristecer, permanecer ansiosos, sem saber o que vem. Nós observamos que, muitas vezes, este caminho, que é o caminho tortuoso que as árvores também passaram, que nós também deveremos passar. Então nós estamos no meio do caminho. Nós estamos neste momento em que as árvores choram por serem transformadas em coxo, em barco e prisão. Nós não entendemos nada. Nós olhamos para cima e dizemos: meu Deus, o que tu queres de mim? Nós colocamos a nossa oração por vezes, o nosso pranto, o nosso desespero, porque dizemos: eu não sei o que vai ser do futuro. Eu não sei o que vai ser de mim. O que eu vou fazer? Será que eu vou morrer? Será que eu vou perder o emprego? Será que alguém da minha família vai contrair a doença? Será que eu vou ficar isolado em casa para sempre? O que eu faço, meu Deus? Meu Deus. E nos sentimos abandonados. Assim como as árvores também sentiram. E este é o momento que a gente se encontra. Mas cabe nos lembrar a pequena passagem contada por Marcel Souto Maior, o jornalista que escreveu o livro de Kardec,
biografia que se transformou em filme e que conta num pequeno livro de passagens de histórias curtas que teve na vivência com Chico. Quando Chico lhe explica o motivo de ele ter na cabeceira da cama anotado em papel simples, isso também passará. Fora quando, meu filho, diz ele, o meu querido irmão, chamado André Luiz, havia desencarnado. E eu entrei em tristeza profunda, quase depressão. E visitou-me certa noite um espírito muito amigo que me disse: Chico, o porquê choras tanto? O teu trabalho não está conseguindo ser executado com todo o coração porque choras. O que houve, Chico? E ele diz: eu compreendo, irmão. A desencarnação, a vida após a morte, mas eu tenho me sentido tão sozinho. Ele era meu único companheiro. E eu tenho hoje me sentindo tão solitário. E o espírito amigo diz a ele: o que tu queres que eu faça, Chico? Ah, meu irmão, eu gostaria que tu intercedesse. Se pudesse interceder, talvez, se não for problema, a mãe de todos nós, a Maria de Nazaré, quem sabe ela nos envia uma mensagem, porque ela é mãe. Ela é a mãe de todos nós e quem sabe, meu irmão, ela nos mande uma mensagem que console o nosso coração e console a todos. E o Espírito diz: olha, Chico, eu vou tentar. Não prometo nada, mas vou tentar. Se você aguardar, eu retornarei. Depois de alguns dias, o Espírito amigo retorna e diz: Chico, temos boas notícias. Maria manda lhe falar. Aí Chico já pegou o papel e o lápis, né? Já preparou ali para fazer a psicografia, imaginando que viria uma carta enorme, cheia de detalhes e de palavras bonitas. E o Espírito diz assim: pode começar a anotar. Isso também passará. Fim da mensagem. E aí o Chico colocou na cabeceira da cama e dizia para o jornalista Marcel Souto Maior: eu deixo aqui, meu filho, porque eu sei que quando eu estiver muito triste, eu vou olhar quando deitar para dormir e ali vai estar escrito: isso também passará. E eu vou entender que é a Mãe Maria me dizendo para que eu não desista, porque vai passar. Mas também, meu filho, é para quando eu deitar alegre e contente, para que eu olhe e saiba que a minha alegria, que a minha felicidade não será eterna, e de que ela também vai passar, e de que algum dia eu estarei passando por outra situação de dificuldade. Porque assim é o mundo. Porque assim é a vida. Porque é assim que é um mundo de provas e expiações. E nós estamos nessa trajetória. Nós estamos caminhando. No meio da história, no meio desta grande bola azul que gira. E ela nos mostra não só que nós não temos a certeza do futuro, mas ela nos mostra o quanto nós somos frágeis enquanto seres humanos,
e encarnados. Nós temos medo de um vírus. Nós temos medo de algo que não pode ser visto a olho nu. Nós temos receio de algo que não pode ser sacrificado. Porque cansamos, meus amigos, na história da humanidade e das nossas reencarnações, de matar para resolver. Por muitas e muitas encarnações, nós resolvíamos matando. Se não gostávamos de alguém, matávamos. Se alguém nos pisou o calo, matávamos. Nos deve, matávamos. As reencarnações nos mostram isso. Até que nós chegamos no momento em que nós não temos como matar o inimigo. É necessário que esse inimigo invisível nos faça adentrar para dentro de casa. E aí nós lembramos Jesus quando ensina nas bem-aventuranças aqueles homens na multidão e diz: quando for orar, entra para dentro da tua casa, fecha a tua porta. Jesus não estava errado. Será que Jesus estava olhando 2020 e sabia do coronavírus? Quando nós teríamos que entrar para dentro de casa, não só a casa física, mas a casa mental, espiritual, para dentro de nós mesmos. Porque é o que está ocorrendo. Nós não seremos as mesmas pessoas ao final do ano de 2020. Quando o Natal chegar e nós estivermos colocados na mesa para ceiar com a nossa família, será o Natal diferente das últimas décadas. Talvez aquele Natal que vai fazer com que todos aqueles que nos últimos anos brigaram, se desentenderam, não falam mais por causa da política, porque a família brigou porque um lado era direita, o outro lado era esquerda, o outro lado era centro, e a família se desfez e não se fala há anos, sente agora na mesma mesa para ceiar, dar o abraço que hoje nós não podemos e valorizar a presença do irmão e dizer: meu Deus, agora eu entendo o porquê nós passamos por isso. E nós vamos chegar lá. O dia que nós seremos manjedoura, que nós seremos o barco da pregação de Jesus e a cruz que as árvores não desejaram mais lá chegar. Por hoje, nos resta esperar. Não por acaso, este livro se chama Confia e Segue. Quando Jesus olha para nós, nesses dias de tumulto, nesses dias de dificuldade, e diz: filho meu, confia e segue. Porque quando a gente não entende algo, mas sabe que a gente tem que passar, nos resta nós lembrarmos desta frase eterna do Mestre. E assim, nesta noite, nós gostaríamos de agradecer orando. Orando pela espiritualidade que tem descido do mais alto para que possa alcançar aqueles que se encontram nas esferas mais baixas da sociedade. Aqueles que se deslocam
para atender os amigos invisíveis da sociedade, colocados na sarjeta, esquecidos do amanhã. É hora de olhar por eles. É hora de olhar por aquele que está abaixo. É hora de olhar por aqueles que se encontram nas vielas, o expurgo da sociedade, os esquecidos. Por muitos e muitos séculos, nós observamos o alto da pirâmide. Por centenas de anos, nós olhamos para a casa grande, para o ouro e para os valores materiais. As reencarnações ficaram e as reminiscências do Espírito nos faz crer que hoje, Jesus, Tu nos leva à compreensão através de uma forma pedagógica para que possamos entender que aquilo que não se vende ou compra está dentro de cada um de nós. É hora então de olharmos para o canto e não para cima. É hora de olharmos para baixo e não para o alto. Através do nosso exemplo, deste remédio que Jesus nos deixou, aquele que não receitou nada além do amor, retorna hoje para auxiliarmos a cruzar por este caminho, para que nós possamos acender dentro de nós a compaixão, a solidariedade. Só assim conseguiremos, Jesus, compreender o porquê do que estamos passando. Contamos com a Tua presença junto conosco. Muito obrigado e que assim seja. Agradecemos, amigos, a oportunidade bendita que tivemos nesta noite. Até a sexta-feira que vem. Beijos e abraços e que Jesus nos acompanhe.